Bom dia, sétimo ano. Eu vou ligar minha câmera, só um segundo. Que awesome. O Zoom atualizou. Bom dia, bom dia. Bom dia. Feira hoje, né? Bom dia, tio. Tá chegando o final de semana, daqui a pouco o mês já tá acabando também. Então, vamos lá. Na nossa aula passada, nós paramos lá na página 53 do nosso livro didático. Vamos retornar lá. Qual página? Página 53. Queria falar um pouco com vocês de uma coisa que nós explicamos semana passada, mas com um mapa fica melhor para a gente entender. Peraí. Nós falamos na aula passada, sobre o comércio triangular. Alguém lembra que nós falamos sobre isso? Sim. Então, Sim. tá, vamos tentar entender aqui como que funcionava, né, esse comércio triangular, né? A gente consegue localizar geograficamente o mapa, né? Nós tínhamos dessa região aqui, que eu vou destacar aqui, as 13 colônias americanas, ok? Onde eu destaquei aqui de rosa, e onde tudo iniciou-se, né? E como que funcionava, então, esse comércio triangular? As 13 colônias comprava da região da América Central, dessa região aqui, a matéria-prima, cana-de-açúcar, tá? E aí eles pegavam, industrializavam essa matéria-prima e faziam principalmente um rum. Depois eles vinham para o continente africano. Aqui eles vendiam um rum e trocavam esse rum por mão de obra escrava. Ok? E daqui eles traziam a mão de obra escrava para a região da América Central, comprava mais matéria-prima, fazia mais rum, vendia mais rum, pegava escravo, vendia e fazia esse processo que fica aqui igual um triângulo. Por isso que o comércio recebeu o nome de comércio triangular. Ok? Por essas trocas comerciais que eles faziam, né, entre a América Central e o continente africano, deu-se o nome a essas trocas, essas relações comerciais de comércio triangular. Ok? Entenderam, então, por que comércio triangular? Uhum. Então, essa semana em filosofia a gente discutimos a questão da situação dos índios, né? E a problemática da falta de respeito, do etnocídio, né? De certa forma, a morte da cultura dos indígenas que viviam no continente americano,
não aconteceu só aqui, por exemplo, na América do Sul, tá? Aconteceu em todo o continente americano. Por quê? Essa população já vivia aqui nesse continente, em todo o continente. Então, por isso que a gente não pode falar de descobrimento e nada disso esse encontro, né? Então, a população indígena que vivia lá nos Estados Unidos, os negros também que vieram do continente africano, eles foram, de certa forma, hostilizados, né? É uma coisa complicada. Nós começamos a ver essas semanas atrás os problemas e as manifestações que aconteceram nos Estados Unidos contra o racismo, né? E a gente viu que não é algo fácil, né? A situação lá também é de muito preconceito, de muito racismo, e eles descontam isso, tá? Então, olha, quando os ingleses eles chegaram lá no continente americano, né? A região já era habitada, né? Nós tínhamos ali cerca de 10 milhões de indígenas, tá? Lembrando que os indígenas, eles não pertenciam todos à mesma cultura, tá? À mesma cidade, ao mesmo grupo. Eles pertenciam a uma variedade imensa de povos, tá? Os Cherokees, os Ioroquees, os Comanches, né? Os Apaches, eram vários, tá? As tribos que existiam ali naquela região, tá? Diferentemente do que aconteceu aqui na América Espanhola e Portuguesa, né? Os colonos ingleses, no primeiro momento, não tinham o objetivo de converter a população nativa à fé cristã. Então, essa é uma diferença que a gente consegue observar ali, tá? Mesmo assim, existiram casos de alguns religiosos que chegaram a traduzir a Bíblia, né, para as línguas indígenas, com a tentativa de converter os nativos ao calvinismo, mas não era o objetivo deles, tá? Eles queriam morar ali e não estavam a fim de fazer conversão de ninguém, não, tá? Apesar dessas diferenças, né, a gente vai observar que os indígenas, de certa forma, da mesma forma que aconteceu aqui na América do Sul e América Central, acabaram morrendo, em sua grande maioria, quando eles tiveram contato com as doenças que foram trazidas pelos ingleses, no caso lá, nos Estados Unidos, tá? O sarampo, então, foi responsável por matar muita gente, tá bom? Lembrando, gente, quando a gente não tem anticorpos, né, e a gente tem contato com essas novas doenças, assim, é algo muito complicado, tá? Então, houve uma redução muito grande da população, motivada pelas doenças, né? Os índios também tiveram suas terras ocupadas, e isso vai ocasionar muitas guerras, muitas resistências, né? E querendo ou não, isso vai contribuir muito para o declínio da população da América do Norte. Vocês, eu acho que vocês não vão lembrar, mas assim, na década de 80 e 90, existia um filme, um estilo de filme que se chamava Faroeste. Vocês já ouviram falar disso? Sim. Então, o Faroeste conta a história, normalmente, do branco que vai aventurar-se no oeste dos Estados Unidos, e ele sempre luta contra o índio, e sempre traz o índio como aquele que resiste, o selvagem, né? Sendo que eles estavam ali na terra deles e alguém veio e, na verdade, o que aconteceu foi um processo de defesa por parte dos índios, tá? Mas a mídia e os filmes sempre tentam construir essa ideia de que o índio que era o selvagem e tal, e na verdade era o contrário, né? O índio que estava sendo desrespeitado ali nesse processo. Hoje a gente já tem consciência clara disso. Então, os índios na América do Norte aconteceram com eles as mesmas coisas que aconteceram com os índios aqui da América do Sul. Então, a galera chegou, eles já moravam lá, levaram doenças, muitos dos indígenas acabaram morrendo por causa dessas doenças. Eles perderam o território de onde eles viviam, e isso fazia com que eles tivessem que entrar em guerra, em contato, e muitos morriam também. Não foi bonita a situação, foi muito complicado, tá? A população negra, então, nem se fala, né? Essa sim foi vítima da violência colonizadora que aconteceu ali naquela região. O que é interessante a gente falar sobre a diferença, porque a gente pensa assim, professor, houve diferença entre a colonização negra no Brasil e a colonização dos Estados Unidos? Não houve, tá? Em relação ao contato com os africanos. Aqui no Brasil, existia uma mestiçagem muito grande. Os portugueses se relacionavam com as negras, tinham filhos, né? E era uma mistureba danada, tanto que é o que nós somos hoje, uma mistureba. Isso é típico do português mesmo. Mas o inglês, ele não tinha contato com os africanos, tá? Eles realmente observavam e entendiam que eles eram pessoas de segunda classe, que eles não tinham
vamos dizer assim, o direito de ter contato com os ingleses. Então, tinha mesmo, assim, esse fator, de certa forma, contribuiu para que o processo discriminatório na América do Norte fosse maior ainda, tá? Então, os primeiros negros começaram a chegar no continente americano, né? Logo no início do século XVII, tá? Um pouco depois do nosso aqui, né? Eles trabalhavam nas fazendas, nos locais, né? Depois eles foram, de certa forma, realizando diversas atividades. Lembrando que os escravos, eles só se concentravam nas colônias do sul, tá? As colônias do norte nós não tínhamos escravos. Então eles trabalhavam, eram trabalhadores domésticos, eles trabalhavam com a questão da manufatura, no comércio, mas a grande parte, uma porcentagem altíssima dessas pessoas que ali viviam, eles trabalhavam nas grandes plantações de tabaco, algodão, que era o que abastecia a Inglaterra, que já estava entrando no processo de revolução industrial, ok? Eles viviam uma violência muito grande, né? Então, de certa forma, eles tentaram organizar algumas rebeliões, eles assassinavam os patrões, né, fingiam doença, trabalhavam em ritmos mais lentos, formavam comunidades. Ou seja, a escravidão dos Estados Unidos só vai terminar em 1862. A nossa termina em 1889. 88, desculpa. 89 é a nossa proclamação da República. Ok? Lá também vai demorar um pouco. Mas a situação não foi bonita, não. Deixa eu marcar aqui. Passando. Você pode voltar lá no último? Rapidinho. É que eu não sei se eu copiei.
Não dá não para Oh. voltar mais, porque eu já mexi a página. Passei, hein? Deixa eu ver aqui. Nós temos agora aqui algumas atividades de finalização do capítulo da página. Deixa eu só aqui olhar aqui. Página 54, 55, né? São questões interpretativas. Depois nós temos aqui aquelas objetivas que depois a gente faz junto. Na página 54, a primeira questão pede assim, ó, cite duas semelhanças e duas diferenças entre a colonização inglesa e a colonização espanhola. Então a gente tem que falar como que foi, né? Como que eles se organizavam, qual era o objetivo. Dá pra gente colocar isso direitinho aqui nessas duas atividades. Depois falam assim, ó, apesar de terem como idioma comum, como terem o inglês como idioma comum, as colônias inglesas do norte, do centro e sul apresentaram diferenças significativas entre elas. Que diferenças eram essas? Aí a gente tem que falar diferenças entre as colônias do sul, do norte e do centro, ok? E depois, as questões 1 e 2 são questões relacionadas ao conteúdo, mas são interpretativas, né? Em relação a alguns dados que nós temos aqui. Vamos tentando fazer essa atividade, enquanto isso vou fazer a nossa chamada. Ana Júlia. Presente. Ana Luísa. Presente. Ana Clara. Presente. Antônio. Presente. Arthur Zupelli. Bruna. Bruna. Bruna acho que não tá aí, não. Daniel. Gabriel. Presente. Gabriela. Olá, tudo bom? Tudo bom. Bruna falou presente ali agora. Gabriela presente. João Henrique. Luísa. Marcelo. Maria Clara. Presente. Mariana. Marina. Presente. Matheus Bissoli. Matheus Marcos. Matheus Sutil. Tô aqui. Vitória. Presente, tio. Ian. Tô aqui, tio, tô aqui. Obrigado. Zaira. Amanda. Presente. Alicia. Oi. Arthur Bauer. Tô aqui, tio. Arthur Matos. Aqui. Cecília. Aqui. Davi. Eu. Diego. Tô aqui. Esté. Presente. Gabriel. Tô aqui. Giovanni. Tô aqui. Heitor. Alô. Luana. Aqui, tio.
Matheus. Aqui. Murilo. Tô aqui. Naika. Presente. Thales. Theo. Noberto Estou presente. Presente. e Arthur Francisco. Oi. Thales. Ó, uma diferença interessante da número 1 que a gente pode colocar é que a colonização espanhola foi feita pelo governo e a colonização inglesa foi feita pela iniciativa privada. Isso é uma diferença entre os dois.
Qualquer dúvida, vocês podem falar, tá, gente? Aí o branco. É esse? Essa ação. Gira a câmera, gira a câmera. Tá. Uhum. Peraí, gente, vou pegar uma água. Que tal? É para fazer a página 54. Esse- Eu tô fazendo 55 também.
Desculpa, gente, eu tive uma emergência e tive que dar uma saidinha aqui, mas já voltei. Pronto, tio. Terminou os dois? Ótimo. É só pra fazer a 1 e a 2? Não, a 1 e a 2 é a 1 e a 2, né? As duas páginas. Páginas 54 e 55. Gente, é isso. Depois vocês terminem, tá? Essa atividade e a gente se vê semana que vem. Bom final de semana para vocês, tá? E aí a gente corrige e depois já vai pro capítulo 9, tá? Um abraço para Acabou todos. já? Já acabou. Falou, Tchau. tio. Tchau. Tchau.